Olá a todos, estamos aqui no Instagram Live, num momento estranho, porque estamos com tantos problemas de confinamento e há duas opções. Uma opção é ficarmos aqui a pensar, pronto, não há nada a fazer. E se há qualquer coisa que eu aprendi em outras paragens, foi que se não depende de nós alterar a situação, pelo menos pensemos o que é que podemos fazer depois dela se alterar. Este é um ótimo momento para nós fazermos tal, para nós repensarmos, e neste caso, marketing e a comunicação, que vai alterar por completo. Por isso, o que eu proponho aqui a vocês todos é ouvirmos aqui um conjunto de pessoas muito rapidamente, em termos muito interativos, que vão dar o seu contributo. São todos professores da pós-graduação em marketing digital do IPAM e nós achamos que este é o momento de pensar o que vai ser o mundo do marketing e da comunicação pós-Covid-19. Porque vai haver um pós-Covid-19. Por isso, eu vou começar com o nosso primeiro convidado, o João Miguel Lopes. É uma pessoa que há muitos anos, todos aqueles que eu vou convidar aqui, já há muitos anos que pensam em trabalhar nisto. Eu estava a dizer justamente, João, que há muitos anos que andamos nisto, não é? Há muitos anos que andamos a virar frangos no digital, não é? Alguns anos. João, o João já era um nómada digital, já estava em trabalho remoto, e até com uma coisa espetacular que poucos têm, que é a vista para a praia, não é? Que é uma das vantagens do digital. Agora há muita gente que está a descobrir essa questão de poder estar em sítios que até são muito mais produtivos em termos mentais, em termos de conhecimento. João, eu tenho aqui uma pergunta. Olha, Filipe, se me permites antes dessa questão, eu diria que vai existir até uma vida pós-Covid-19. Uma nova vida para muita gente, porque claramente estamos a passar por um período de reflexão. Muita gente está a passar por períodos de reflexão pessoal e profissional, e acho que esta fase que estamos a viver vai permitir a muitos tomarem novas decisões de vida, que poderão passar também por uma desmaterialização, uma vida mais próxima, se calhar, da natureza, com uma ligação à internet, claro. Como o João está a fazer, junta a sua paixão do surf, não é? Com trabalho, o que é fantástico, porque isto é o mundo em que nós podemos viver. Eu costumo dizer que nós vivemos, muitas das pessoas que vivem nas grandes cidades têm o problema do hamster, não é? É ir de A para B e de B para A todos os dias, perder uma hora para um lado, uma hora para o outro, e na prática isso são 2 horas por dia, são 10 horas por semana, são 40 horas no fim do mês. 40 horas da nossa vida perdidas a fazer a rodinha do hamster. E o João tem essa felicidade de não fazer isso. O grande desafio é tomar a decisão. Só custa tomar a decisão. É o grande desafio. E às vezes valorizar aquilo que tem que ser valorizado e desvalorizar aquilo que nós pensamos que é importante. Claramente. João, uma pergunta que eu acho que está muito atual neste momento, porque se há coisa que nós estamos a ser inundados é com fake news. É os remédios absolutamente extraordinários para matar o Covid-19. São as teorias da conspiração que temos para todos os gostos, desde que foram os americanos que plantaram o vírus na China, desde que foram os chineses que criaram o vírus. Não tarda nada, ainda se vai descobrir que foi um português que descobriu o vírus no caminho dos descobrimentos. No tempo dos descobrimentos, nós criamos isto. Mas, ao mesmo tempo, com tanta fake news, não é? Que agora é o termo que se utiliza, segundo o Sr. Trump foi ele que o criou, não é? Será que nós estamos a ficar mais sensibilizados e mais especialistas nisto das fake news? Olha, Filipe, no que respeita às notícias falsas, eu acho que, como diria um colega nosso também do digital, que embora hoje não esteja aqui, hoje é o único dia em que nós toleramos, de facto... É verdade!
as notícias falsas, não é? 1 de Abril, portanto, é o dia das mentiras. Em relação à questão do fenómeno, e há... João, agora é um problema, porque eu vi uma notícia em que o António Costa dizia que nós já devíamos, se calhar já atingimos o pico. Pois, eu hoje vi essa notícia. Aliás, por acaso não lembrei que era dia 1 de Abril. Eu não vi, eu ouvi que nas próximas 2 semanas, atingiríamos o pico e, portanto, tudo isto se iria antecipar. Não sei se será verdade ou não, mas para dizer, de facto, a questão do termo fake news foi um termo democratizado, digamos que assim, com a questão do Mr. Trump, porque, de facto, foi ele que trouxe, acabou por trazer com maior relevância para o dia-a-dia da maior parte do comum cidadão este termo. Embora seja algo que já acontece há muito tempo, a nível, e também como consequência desta questão do digital e, essencialmente, com esta questão da consequência do digital e das redes sociais. Eu acho que, na realidade, é um fenómeno à escala global, que é um fenómeno que tem muito a ver com questões culturais. E tem muito a ver com questões culturais, porquê? Porque hoje nós acabamos por consumir o conteúdo a um ritmo, de uma forma bastante agressiva, muito conteúdo e a um ritmo bastante agressivo, em que não temos a capacidade, nem muitas das vezes o tempo para o filtrar, em que lemos títulos e subtítulos muito pouco mais além do que isso, e limitamos a ficar por aquilo que nós chamamos os soundbites, que é muito usado em política, quando se quer... Mas João, também há uma coisa que é um fenómeno muito importante, que nós tendemos a encontrar o conteúdo que reforça aquilo que nós, consciente ou inconscientemente, já pensávamos. É verdade, isso por força das pesquisas, e depois isso tem a ver com uma questão também psicológica, não é? Nós, quando estamos sensibilizados por uma determinada matéria, informação, à partida o nosso filtro vai pesquisar ou vai ver muito mais facilmente aquela informação e, portanto, nós, de alguma forma, já estamos pré-formatados para isso. Depois, com este consumo excessivo de informação e com esta capacidade que o meio tem também de nos bombardear com uma quantidade diária de conteúdo que, como eu estava a dizer, nós não conseguimos filtrar na maior parte das vezes, dá-se este fenómeno. E dá-se este fenómeno também. Porquê? Porque nós temos uma necessidade tremenda de partilhar, de comentar conteúdo e com isso acabamos também por ter um descuido e muitas das vezes fazer comentários ou fazer partilhas de conteúdos que não são fiéis. Eu vi ontem um colega meu, e um colega que é advogado e está sempre em cima ou tenta estar sempre em cima do acontecimento, partilhou uma notícia da RTP, pelos vistos, que passado uns minutos tinha alguém a contestá-lo na rede social. E ele acabou por ir verificar e apercebeu-se que a notícia acaba por ser falsa porque havia ali um erro. Foi aquela notícia que tinha a ver com a duplicação dos casos na cidade do Porto, ou pelo menos na zona metropolitana do Porto. E, portanto, nem ele se apercebeu, e isto acontece com um comum cidadão. Não estamos a falar de pessoas sem ensino, estamos a falar de toda a gente, e que é muito fácil ser enviesado e consumir um conteúdo que acaba por não ser fidedigno. Evitar, não é fácil evitar, aliás, eu acho que parte de todos nós um primeiro passo ao evitar as fake news, que é de facto não criar informação falsa, ou procurar não criar, verificar tudo o que é fontes, quando vemos conteúdos, verificar, e quando eu falo em fontes, não só sites, mas também quem partilha, que perfis é que partilham, verificar a consistência muitas das vezes desses perfis, que não é muita, e são duas dicas muito simples de podermos tentar ver a veracidade ou não dessa informação. Mas, João, acredita que vai haver realmente uma transformação em que as pessoas já estão mais sensibilizadas depois deste período de estarem a ser bombardeadas por notícias contraditórias? As pessoas vão fazer essa transformação? Isto é, vamos crescer digitalmente? Olha, Filipe, eu acho que mais sensíveis vamos ficar, ou muita gente vai ficar. Para ser sincero, se de facto é um fenómeno que vai terminar, não vai, se vai diminuir a sua intensidade, também não acho que vá diminuir, porque acho que a tendência será para crescer. À medida que vai crescendo também a quantidade de informação, este fenómeno exponencialmente também irá crescer. Agora, eu acredito que todos nós vamos ficar mais sensíveis a esta questão.
Não acredito, se calhar, é que todos nós vamos ter as precauções que devemos ter e dentro dessa sensibilidade até a vontade de, mais uma vez, ir a fundo e perceber e cruzar fontes e perceber até que ponto é que aquilo que estamos a ler e aquilo que estamos a partilhar é, de facto, uma notícia fidedigna. É a minha sincera opinião. Ok. Obrigado, João. Já agora, entretanto, podemos ter questões por parte da audiência. Por acaso havia aqui um dado que hoje os profissionais das notícias falsas não vão estar ao serviço porque as pessoas podem não acreditar, o que é sempre frustrante para alguém que é profissional das notícias falsas. Já agora, vamos aqui falar com o Luís Betancourt Muniz, que é a pessoa dos dados, e eu gostava de perguntar ao Luís se, eu não sei se estou a ver a parede do Luís. Luís, estávamos a ver aí uma parte complicada, não se conseguia ver bem. Luís, o Luís é o especialista dos dados. E há qualquer coisa que é interessante que, em termos da parte dos dados, as pessoas, os profissionais de marketing e comunicação nunca pensaram muito nisto, pensaram mais na lógica da criatividade. Quando as pessoas estão no marketing e na comunicação é uma questão de criatividade. Agora, o que estamos a ver na realidade é que os dados começam a ter mais importância. Será que os profissionais vão ficar mais sensibilizados para a importância e para a qualidade dos dados? Porque uma das coisas que nós estamos a ver nesta crise é a importância dos dados. Eu via ontem o Paulo Portas a mostrar um modelo matemático de Oxford e a explicar isto. Isto é, de repente, alguém que não é das áreas das matemáticas estava a falar de dados. Uhum. Será que esta crise vai nos sensibilizar mais à utilização de interferências? Luís? Sim, sem dúvida. Se não existir essa utilização, dificilmente as pessoas entenderão o seu meio ambiente e o mundo em que vivem. Há outra questão. Esta crise também nos veio trazer que é um momento dos algoritmos. Ou seja, para além daquilo que é visível e que é mostrado nas TVs, há uma série de modelos de algoritmos bastante complexos, em que cruzam, por exemplo, dados desde os operadores de telemóveis para construir modelos de propagação. Ou seja, no fundo, podemos fazer aqui uma analogia com modelos e até o próprio nome, de viralidade nas redes sociais, quais os modelos de propagação, enfim, existe uma série de modelos. Por isso, os dados aqui, sem dúvida que é matéria-prima para nós obtermos alguns insights e conhecimentos fundamentais. Tanto mais que esta crise vai nos obrigar ao chamado paradoxo do valor, que é o seguinte: os consumidores vão estar à espera que cada vez mais as empresas ofereçam valor acrescentado, quer através dos segmentos muito bem definidos, quer daquilo que satisfazer as necessidades que eles próprios necessitam. No entanto, eles também não vão estar dispostos a dar os seus dados, a partilhar a sua informação para obter esses insights. Por isso, vamos ter aqui um equilíbrio muito difícil entre aquilo que é necessário para eu construir os meus modelos, dados que não são... Luís, desculpa interromper. Será que não vai ter que haver cooperação entre concorrentes? No fundo, para a criação de plataformas que permitam gerir, digamos assim, um chapéu de dados que permita entender melhor o mercado? Sim, isso não está possível. E poderão existir, mas eu acho que aqui o pontapé de saída deverá ser dado pela partilha de dados públicos. Ou seja, essa é que talvez seja a grande questão. E isso está-se a colocar aqui... Estamos a falar da administração pública, partilhar dados. A partilha Isto é, temos um Instituto Nacional de Estatística com esteroides. Exatamente. E aqui esta crise veio revelar isso mesmo. Ou seja, há uma série de agências, há uma série de associações de data science que precisam dos dados públicos
e esses dados vêm a conta-gotas ou então não vêm com granularidade suficiente, porque depois há questões de privacidade entre eles. Mas este balanço, eu acho que vamos ter um problema de... ou seja, sem dúvida que este vai ser um momento de algoritmos, vai ser um modelo também de expansão de inteligência artificial, por outros motivos, ou seja, talvez ficaríamos de forma inconsciente com alguma receio de algum contacto em algumas atividades, por isso, possivelmente a inteligência artificial e os algoritmos vão crescer, vão ter um papel diferente. Vamos ter também aqui o tal paradoxo do valor, mas, sobretudo, acho que vamos ter o efeito de balanço, ou seja, depois de uma crise, há sempre um desequilíbrio entre os dois pratos da balança. E até isso se equilibrar, vamos ter, se calhar, o melhor dos dois mundos. O melhor do mundo social, porque nós somos humanos, somos uma raça social, somos uma espécie social, e vamos ter o melhor do mundo digital. Mas até existir este equilíbrio entre como é que será feito, esse talvez será a grande incógnita. Os consumidores vão ser diferentes? Vão ter algum receio de partilhar alguns dados, o que também vai fazer novamente o paradoxo do valor, mas, sobretudo, eu acho que neste momento, se repararmos e se olharmos à volta, há uma atividade que é invisível. Ou seja, esta crise também veio trazer que é a palavra invisível. Nós estamos todos com certeza a produzir, a criar, mas isso não é invisível porque nós não temos o contacto humano. E está muito... em termos digitais está a acontecer muita coisa, mas de forma invisível. E quando nós não mostramos que estamos a construir e que estamos a enfrentar esta crise, possivelmente o cidadão comum olhamos para as ruas e dizer isto é um país que está parado. Não. Ele está a andar, é de uma forma diferente e de uma camada invisível em que todos nós estamos a produzir, e este é um bom exemplo. Estamos aqui a discutir estas ideias e com certeza que a seguir a isto ainda vamos trabalhar, ainda vamos criar, vamos criar algo diferente. Por isso somos todos nós construtores e ao mesmo tempo é curioso porque nós estamos a assistir, somos protagonistas talvez de uma das grandes acontecimentos, se bem que as epidemias acompanham-nos desde que somos humanos, não é? Talvez a última grande tenha sido a gripe espanhola, no início. Talvez os nossos avós ou bisavós tenham alguma memória da gripe espanhola, e a última que foi a SIDA, mas com impactos totalmente diferentes. Luís, obrigado. Não sei se respondi à tua questão. À vontade, obrigado. Tá. Deus, obrigado. Pois é, aqui uma pergunta que se o marketing digital irá crescer depois deste stop. Eu acredito plenamente que o marketing digital irá crescer, certamente. E a pergunta até se dirigia mais à parte de medical devices. Se calhar aquilo que nós vimos com o Luís Muniz tem aí uma parte da resposta. Que tem a ver com a adequação de equipamentos face às necessidades. Vamos ter aí muito disso. Mas eu agora queria falar com o Israel, que está diretamente do Brasil, também da equipa de professores da pós-graduação em marketing digital. Ainda ontem estava a fazer um webinar para Portugal e agora está a fazer outro. E Israel, uma das coisas que eu sei que é um tema que você gosta muito, nós vamos ter empreendedores digitais a surgir como cogumelos? É isso que vamos ter? Eu espero que sim, né? Obrigado aí, Felipe, pelo convite, tanto para participar da live. Eu trabalho na Monetize, uma empresa de uma plataforma de pagamentos e um meio de afiliação. Então, eu espero que com a crise, como já diz o símbolo chinês para a crise, que são dois elementos, perigo e oportunidade, a gente cresce na dor. Então, várias empresas tradicionais, a gente vê o BNDES aqui no Brasil, um banco super tradicional, em poucos meses, em poucos dias se digitalizou para trabalhar home office. E se grandes bancos, empresas grandes estão se transformando digitalmente, o pequeno empreendedor
é uma grande janela de oportunidade. Então, eu espero sim que muitas pessoas consigam ter oportunidade. Mas isso também será, se calhar, uma sobrevivência, não é? Porque estamos a ver uma série de lojas que fecharam e fecharam fisicamente e ao lado, no Facebook ou com um pequeno site, começaram a fazer vendas online. Sim, sim. Por exemplo, hoje na Monetize, se você não tem nenhum negócio, você pode entrar lá e olhar em nossa loja e escolher um produto digital para você representar e revender e ter uma comissão. Outro grande varejista, que é a Magazine Luiza, aqui no Brasil, lançou e divulgou ontem que aperfeiçoou em 5 dias um projeto de 5 meses que qualquer loja física consegue agora criar a sua loja virtual e vender pela internet, porque as pessoas não podem ir na loja física comprar. Então, é uma grande oportunidade, as pessoas não vão morrer, e muitos negócios podem sobreviver e até nunca mais voltar ao negócio tradicional depois que conseguirem se dar bem nos negócios digitais. Então, eu vejo muito potencial. Ok, obrigado, Israel. Obrigado desde o Brasil. Isto que o Israel estava a falar é extremamente importante. Curiosamente, eu vi a explosão do marketing digital em 2009, justamente no momento da crise. O marketing digital começou efetivamente a crescer de uma forma extraordinária, porque tornou-se uma alternativa, tanto em termos de eficácia como em termos de custos, e agora é o que é, e eu acredito que ainda vai crescer mais o marketing digital. Não é, Emanuel? Não vai o marketing digital crescer mais? Sim, eu tenho sentido isso praticamente todos os dias, até porque tenho os clientes. Aquilo que para nós era difícil justificar a um cliente, neste momento estão eles a solicitar-nos a nós. Às vezes, para marcar uma reunião à distância, por exemplo, era algo complexo e aceitarem. Às vezes faziam-me ir daqui para Guimarães para ter uma reunião de meia hora. E quando chegava lá, a pessoa... que dizer que o Emanuel está em Aveiro, por isso não era do Porto, ou assim, ainda por cima... E depois chegava lá e a pessoa responsável não estava e tinha a reunião com uma segunda pessoa, porque tinha que se ausentar. Mas isso sim, e claro que novos desafios estão a exigir novas soluções neste momento. E há bocadinho o colega anterior falava, e as empresas estão-se a digitalizar em 2 semanas mais do que nos últimos 10 anos. Essa é a verdade. Eu dou um exemplo simples. Tenho em casa uma educadora de infância e que neste momento, porque tem que estar em casa, não é? Que é mesmo assim, está a produzir vídeos, coisa que nunca pensou na vida, produzir vídeos para enviar aos pequenitos. Já está na produção de vídeo, lá com as dificuldades que tem, mas está a produzir vídeo neste momento. Isto agora há atividades completamente extraordinárias. O meu filho é monitor de bodyboard e está a dar aulas de bodyboard e de exercícios de bodyboard através de Zoom. O que é uma coisa, pronto, inimaginável, não é? Sem mar. Sim, ontem também via que já há alguns estudos que uma das áreas que mais está a crescer neste momento, através do digital, é as aulas de yoga. Por exemplo, os profissionais da yoga estão a crescer imenso, estão todos a adaptar novos serviços, até muito por esta questão de estarmos presos, não é, dentro de casa e de ser uma excelente atividade que é perfeitamente possível fazer num espaço pequeno, e já há estudos sobre isso. Mas aí eu continuo a dizer que o sucesso depois disto tudo é claramente a criatividade dos conteúdos, porque o que está a acontecer agora, toda a gente está online, e estamos todos a duplicar muita coisa, as fake news, tudo o que é informação, a circular uns com os outros, mas quem vai realmente fazer a diferença daqui para a frente é quem tiver conteúdos criativos e que marque essa presença. Mas não é que já percebemos todos? Basicamente é como os dinossauros. Os dinossauros não se extinguiram por causa de outra coisa que não a sua falta de adaptação. Não conseguiram adaptar-se e nós somos os descendentes daqueles que se adaptaram. Claro. Eu tenho seguido alguns projetos, até mesmo a nível de suporte, etc. E daqui a bocadinho o Pedro também vai falar sobre isso.
Mas, por exemplo, as lojas online têm todas tido um boom, algumas até de áreas que não vendiam muito. E neste momento, ontem, por exemplo, uma das empresas que eu vou dando suporte já não conseguia receber pagamentos por MBWay porque tinha esgotado as referências do mês. Todas tinha. E já estava a sugerir a transferência bancária porque era a única alternativa que tinha, mas resolveu o problema. E as pessoas aceitam, porque vão pelo Messenger, conversam com eles, tiram a dúvida e a seguir... Estamos a assistir a uma transformação digital acelerada. Claro que sim. O Filipe tinha falado de uma outra questão, da questão se as pesquisas por voz iam aumentar nas plataformas. E aquilo que está a acontecer é interessante. Neste momento, já mais de 5.000 pessoas fizeram download da aplicação do browser para o Chrome de pesquisa por voz. Não estamos a falar de pesquisa por voz no telefone. Estamos a falar de pesquisa por voz no computador físico, no browser. Já há mais de 5 milhões de downloads dessa aplicação. É claramente a forma de pesquisar mais rápida e nós temos muito essa sensação do que está a acontecer. Eu tenho um irmão que está em Palma de Maiorca, que é mais novo do que eu, que está numa situação muito idêntica à nossa, neste momento está completamente restringido dentro de casa, e vou conversando com ele mais agora do que alguma vez conversei, porque chegava a andar semanas sem falar com ele, e agora acho que falo todos os dias, ou pelo menos e várias vezes, e senti uma coisa interessante do lado dele. Ele não escreve uma única mensagem no telefone. São todas por voz. Todas. É a mudança, é a mudança. E quando nós utilizamos a voz e o reconhecimento facial, não estamos a tocar no ecrã. Emanuel, obrigado. Obrigado. Por isso, estamos mesmo numa época de mudança, empurradas para a mudança de uma forma, desta vez é negativa. O ser humano normalmente é empurrado para a mudança por duas formas, por incentivos positivos e por incentivos negativos. Neste caso, estamos a ser empurrados por incentivos negativos. Nelson, aqui o Nelson Pimenta, eu queria saber uma coisa, porque é o nosso especialista na parte das redes sociais. Será que este confinamento vai dar origem a novas redes sociais? Já algumas que têm aparecido, Beer Me, que no fundo é para saber quem é que está a beber uma cerveja, porque começa a haver este ponto de contacto de bebida à distância, ou os house parties com a partilha de jogos. Será que vamos ter novas redes? Será que isto vai criar esse novo fenómeno? Olá a todos, obrigado por este convite. Eu acho que sim, aliás já está a acontecer. O House Party é uma aplicação que toda a gente está a usar agora e que tem 3 anos. Portanto, tem tudo a ver com o contexto, não é? Portanto, o contexto faz todo sentido agora e surgiram outras soluções rapidamente. E isto tem tudo a ver com uma única coisa, que é a forma como nós nos comportamos. Mudou radicalmente de uma semana para a outra. E não são só as startups que têm que mudar. As apps que já existem, as próprias redes sociais que existem, têm que se reinventar. Eu estava aqui a ouvir-vos e lembrei-me, por exemplo, se não há contacto físico, como é que funciona o Tinder, não é? Digo eu, não sei. Já há assim umas alternativas a isso. Ok, temos que conversar. Não, estou a brincar. Isso. O que eu quero dizer é que a necessidade aguça o engenho e nestas alturas o digital tem tudo para nos ajudar nestas ferramentas. O boom do Zoom, há um sem número de ferramentas que teve que aumentar a capacidade de serviço, precisamente porque o consumo mudou radicalmente em muito pouco tempo. E, portanto, não só se vão reinventar, como vão surgir coisas novas e infelizmente, devido a uma coisa má, eu também costumo dizer, no sítio onde eu trabalho, na rádio, não só a rádio casa muito bem com a internet, como agora temos que acelerar a nossa transformação digital. Aliás, o meu trabalho... Isso facilitou o teu trabalho. Porque agora não precisa explicar muito. O vírus eu estava a ver o Zé Coimbra, que adaptou a casa, tem agora um estúdio, e ele é claramente um indivíduo de estúdio e que gosta de trazer as pessoas ao estúdio e pronto, é uma das dinâmicas que ele tem. É um bom exemplo, porque o Zé Coimbra tem um programa que envolve as pessoas das empresas irem para a RFM
fazer a festa. E, portanto, agora teve que se reinventar. E, para vocês terem a noção, toda a gente no Grupo Renascença, ou cerca de 80%, está a trabalhar a partir de casa de um momento para o outro. E, portanto, o café da manhã na RFM, todas as emissões da Mega, toda a gente usa todos os softwares que vamos encontrando aqui e ali, e depois o suporte técnico que é necessário. Toda a gente tem um microfone bom, tem que ter uma boa ligação. Vocês podem imaginar as nossas últimas semanas, como é que tem sido. Mas a rádio continua lá a fazer companhia, como é óbvio. Não há melhor rede social. O que nos faz pensar o que é que seria se esta crise fosse nos anos 90. Precisamente. Precisamente. Nós estamos aqui a esquecer um fator super importante, que é a água até pode faltar, mas se faltar a internet eu não sei como é que vai ser o nosso isolamento daqui para a frente. Pouca gente pensa nisso. Há uma palavra aqui para os operadores. Porque se nós não tivermos net, então a economia, e mesmo a invisível, como disse o Luís e bem, essa para bastante. Mas sim, de facto, respondendo à pergunta muito diretamente, vão surgir novas redes sociais porque as pessoas mudaram de comportamentos e se calhar as que usamos hoje não vão fazer tanto sentido. Portanto, vai acontecer de certeza. Nelson, obrigadíssimo pela tua contribuição, sempre útil como sempre. Ora, vamos falar agora com o Marcos, que está numa área que é muito complicada. Imaginem o que é ter uma série de festivais na área da música e dizerem assim, agora tem toda a gente ficar confinada, não há festival para ninguém, não há cerveja para ninguém, é quase como aquela música, não era? Não há mulheres para ninguém, não há nada para ninguém. Não é verdade, Marcos? Como é que vai ser o futuro da música pós-Covid-19? Considerando que nós vínhamos num modelo em que as pessoas, os artistas, tentavam gravar um disco e para isso faziam espetáculos até gratuitos, o mais possível, para passar a sua mensagem, porque o grande objetivo era gravar o disco, o CD, a cassete, o que quer que fosse. Depois, com os Napsters desta vida, muda o modelo, e principalmente quando a Apple se mete nisto, muda este modelo para, agora, o que eu faço é distribuir a música de uma forma qualquer, porque o que eu vou ganhar como artista são nas apresentações ao vivo. Agora, cai tudo outra vez, o que é que se vai fazer? Por isso eu estou muito curioso para saber qual é a resposta. Marcos. Olá, Filipe, olá a todos. Muito obrigado pelo convite, Filipe. É de facto um desafio muito interessante. A indústria da música, e daquilo de facto que eu me tenho percebido, eu trabalho na indústria do entretenimento já há alguns anos, é uma indústria conservadora naquilo que se refere à adoção de novos modelos de negócio. Por isso, uma das coisas que nós estamos a fazer nos produtos que trabalhamos em termos empresariais, nomeadamente a Mota, Memories of Tomorrow, entre os quais, curiosamente, o RFM Somni, entre outros, é precisamente um processo de transformação digital que nós já iniciamos há cerca de um ano. Este processo de transformação digital está presente em diversos aspectos. Primeiro, por exemplo, no próprio processo e na forma como levamos a cabo a internacionalização do próprio evento, isto é, a captação de audiências fora de Portugal, no qual a componente digital é a componente-chave para que tudo isto aconteça. Por exemplo, imaginemos, concretamente em termos práticos, imaginemos que nós podemos trabalhar audiências frias de mercado UK, de mercado francês, o que seja. Podemos, por exemplo, utilizar um conteúdo que nós temos como Aftermovie, trabalhar e posicionar o Aftermovie dentro e junto dessas audiências que têm interesses semelhantes àqueles que têm fit com o festival que estamos a promover. E depois fazemos remarketing, enfim, trabalhamos todo o funil de conversão. E a componente digital é muito importante aqui, porque permite-nos saber em cada momento qual é o ponto em que esta pessoa se encontra no funil de conversão. Se há alguém que simplesmente interagiu com o conteúdo e se interagiu com o conteúdo, o que é que nós já vamos mostrar a seguir para levar mais à frente neste funil até à conversão e assim sucessivamente. Depois, há uma outra questão que é muito curiosa e que, para mim, pessoalmente, é uma oportunidade muito interessante a nível daquilo que é a disrupção dos modelos de negócio associados à música. Na minha perspectiva, faz muito sentido, e isto é um desafio para todos, e em particular para os artistas, que exista aquilo que é, e que eu considero, uma partilha de risco entre todos naquilo que é a execução do produto em si. Ou seja, o modelo de negócio ser baseado não apenas e só num FII fixo e depois, portanto, o artista recebe o seu cachê
atua e, portanto, e é isso, independentemente de produzir um outro conteúdo, mas sim haver, por exemplo, um fee fixo, mas também um fee variável, onde o artista tem um papel fundamental naquilo que é a performance do festival, ajudando fortemente na forma como, por exemplo, se vendem bilhetes, ou seja, ter um FII indexado àquilo, portanto, um FII indexado em remuneração àquilo que é o envolvimento que ele tem naquilo que é a performance do evento. Isto não é muito comum na indústria da música, mas parece-me que neste momento, até porque eu tenho visto, inclusive, nos comentários aqui nesta live, uma outra pessoa dizerem que trabalham nesta indústria e têm tido vários espetáculos cancelados. É, de facto, um desafio muito grande, mas é também uma oportunidade muito interessante para que esta indústria se possa reinventar e a componente digital, acreditem, é um canal fundamental, não apenas de comunicação, não apenas de distribuição, mas de nós conseguirmos cada vez mais perceber quem é a nossa audiência, quem é o nosso público e termos uma comunicação o mais personalizada possível. Aspectos tão simples como, por exemplo, criar e desenvolver bases de dados altamente qualificadas, por exemplo, algo que nós estamos a fazer no RFM Som, entre muitas outras coisas, é precisamente isso. Temos uma base de dados que desde há cerca de 10 meses estamos a criar do zero, altamente qualificada, com taxas de abertura que, para vocês terem uma ideia, chegam a 30%, e nós comunicamos regularmente aquilo que estamos a falar de muita gente. Portanto, é uma grandíssima oportunidade, e neste momento, que é um momento de crise, mais do que nunca, nós devemos estar com aqueles que são os nossos clientes, a nossa comunidade e os nossos festivaleiros. No nosso caso em particular, nós reformulamos por todo aquilo que é a nossa estratégia de comunicação e a nossa estratégia de conteúdos, porque mais do que nunca nós queremos dar palco àquele que é o nosso cliente, que é o festivaleiro, porque é para ele que nós trabalhamos. Por isso, é uma grande oportunidade que nós temos aqui para reinventar esta indústria, para desenvolver e implementar disrupção, principalmente a nível daquilo que são os modelos de negócio, para com isso termos abordagens mais autónomas, flexíveis e cada vez mais escaláveis para os nossos produtos. Obrigado, Marcos, por esse contributo e no fundo, é também muito importante ter mantido esta parte que é importante de manter a esperança. Nós temos que pensar que estamos a viver, nós temos que trabalhar isto de outra forma, temos que realmente pensar, nós vamos ultrapassar isto e vamos aproveitar este momento para alterarmos a forma de fazer as coisas, olharmos até para a nossa atividade de fora para dentro. Bruno, eu estou a ouvir assim um certo eco. Não sei porquê. Eco aqui? É, eu estou. Deve ser porque chega ao Brasil e volta para trás. Pode ser. O Bruno está desde o Brasil e eu queria ter uma opinião do Bruno sobre uma coisa. Estamos a assistir, porque o Bruno é também da área dos dados, do analytics, e será que estamos a assistir com esta crise ao golpe final no que eu gosto de chamar o olhómetro, não é? Eu acho que o achómetro, não é? O olhómetro, achómetro, que é algo muito habitual nos decisores de marketing e comunicação. Eu acho que através do meu olhómetro, consigo ver que o cliente gosta ou não gosta disto, faz ou não faz isto, o seu perfil é este ou aquele. O que é que o Bruno acha? Perfeito. Estão me ouvindo bem agora? Estou sem o fone, melhorou o eco? Ótimo. Sem eco. Então, eu acredito que esse comportamento de se levar por esse achômetro, né, é uma coisa mais dos gestores de marketing tradicional do universo offline, vamos dizer assim. Porque quem está no marketing digital não pode deixar de usar os dados que estão disponíveis. Então, para o profissional de marketing digital, isso já é uma coisa muito comum, né? É um comportamento muito natural. O grande desafio que eu vejo agora é que as pessoas, não o profissional de marketing, mas o usuário comum da internet, comece a se atentar para esse tipo de coisa, a não acreditar em tudo, a não ir pelo achômetro, porque é daí que surgem as fake news, né? Eu acho que vocês falaram muita coisa interessante sobre fake news, e isso é um fenômeno disseminado mundialmente. Aqui no Brasil, o próprio presidente dissemina fake news, é uma vergonha, um completo absurdo. Mas eu acho que as pessoas vão passar por um processo, eu acredito que é um processo de amadurecimento digital. É como se o nosso cidadão médio hoje, ele estivesse na adolescência digital. Então ele está conhecendo muitas coisas que são novas e não tem filtro. Bruno, se calhar colocando uma imagem, nós estamos a passar por um processo
como às vezes acontece nas famílias em que há uma morte ou um divórcio e as crianças têm que crescer repentinamente. Se calhar estamos a ter esse processo no consumidor da informação e do conteúdo, não é? Exatamente. O consumidor e as empresas também. Eu acho que algumas pessoas também disseram antes aí sobre como essa crise está acelerando o processo da chamada transformação digital, né? Tivemos exemplos aí de empresas que fizeram... O Magazine Luiza, que o Israel falou, é um ótimo exemplo. Eles fizeram um programa muito interessante, como ação de marketing muito inteligente, porque apoia as pessoas que estão em casa, então elas podem ter uma renda dentro da casa delas, qualquer pessoa... Isso é o social commerce, né? É o e-commerce social. Então, o Magazine Luiza está fazendo isso, apoiando as pessoas através da venda, o e-commerce, pelas redes sociais. É uma forma muito boa, muito inteligente de se aproveitar dessa situação, no bom sentido, não no sentido pejorativo, se aproveita ajudando a comunidade. E a gente passa também por um processo, eu gostei muito de uma analogia que você fez com os dinossauros aí, né? Os mamíferos e, consequentemente, o ser humano só conseguiu se desenvolver quando os grandes répteis, que são os dinossauros, foram extintos. Então, não poderia existir seres humanos enquanto os dinossauros estivessem ali, porque a gente ia ser facilmente devorado e não poderia se desenvolver. Não corríamos tanto quanto isso. Também não, além de não ter tamanho para tanto. Então, quando os dinossauros desapareceram, os pequenos mamíferos foram saindo das tocas e foram crescendo, se desenvolvendo e, enfim, dominaram o mundo. É o mesmo caso das pequenas empresas hoje. Pequenas empresas, médias empresas, são muito mais ágeis do que as grandes empresas. As grandes empresas são os dinossauros. Elas estão aí há muito tempo, dominam o mercado e se sentem no controle muito bem estabelecidas. Mas numa crise como essa, a gente faz analogia com o meteoro, né? Esse Covid é como se fosse um meteoro. Será que o impacto vai ser maior nas grandes empresas que vão ser mais lentas para se movimentar e dar uma resposta a isso? As pequenas empresas podem ser mais ágeis e se movimentar mais rapidamente e conseguir sair melhor lá na frente, porque elas têm tomada de decisão mais ágil, mais horizontal, né, com menos hierarquia, pode ser uma vantagem competitiva. Obrigado, Bruno. Obrigado pela sua contribuição. Obrigado pelo convite, Felipe. Um abraço a todos. Um abraço. Pois é, isto do digital está, no fundo, o campo, não é? Estamos a ter uma possibilidade das pequenas e médias empresas poderem batalhar de uma forma muito, muito interessante. Mas eu queria ir ao ponto de vista do consumidor. E para isso vamos ter aqui o Carlos Alberto Ribeiro para falar da parte, falar de como é que o consumidor vai ficar. Carlos, estamos a ver, não o Carlos, estamos a ver o computador do Carlos. Tá. Muito bem, Carlos. Boa tarde. Boa tarde. Começa bem, né? Porque eu vou começar a falar sobre os dados pessoais e eis então que aparece o meu Gmail cheio de dados pessoais aí. O que é uma boa introdução, porque o Carlos tornou-se logo já mais permissivo em relação aos seus dados pessoais. Esta crise, é assim, nós assistimos nestes anos anteriores a uma espécie de esquizofrenia. Eu não quero que as empresas tenham os meus dados, mas eu adoro que me sirvam bem. E para isso precisam de dados. Neste momento, se calhar, de crise, nós estamos a ver como consumidores até que ponto as empresas terem determinados dados podem nos facilitar a nossa vida. Será que o consumidor, depois desta crise, vai ficar mais permissivo em termos de dar dados? Vai ficar mais fiel a marcas que, durante a crise, continuaram a apoiar o seu cliente? Eu começo respondendo, como sempre, com depende. Depende muito. Tipicamente jurídico. Depende. Temos duas formas, né, de consumidor. O primeiro consumidor, o cidadão comum, e aí depois a gente vai ter o segundo consumidor, que são as empresas que não deixam de ser consumidoras para seus parceiros, seus fornecedores. Em relação ao cidadão comum, se bem que para o outro também serve o que eu vou comentar, não importa tanto ter os dados, mas sim a qualidade dos dados, como esses dados são tratados, se eles estão sendo respeitados, se o consumidor ou o utilizador final, ele deu o consentimento para que aquela empresa que ele é fiel consiga manter o relacionamento com eles.
eu vejo que sim, existe uma grande possibilidade de que o cidadão, o utilizador, ele seja mais permissivo, mas isso não tira a responsabilidade, ou pelo contrário, até aumenta a responsabilidade das empresas de marketing, empresa qualquer que seja, de tratar adequadamente esses dados que elas estão recebendo. E hoje eu ouço muito de Covid, da situação de home office, são dados que estão sendo utilizados em demasia, e eu não digo demasia apenas pela essência da palavra, mas a demasia que eu digo às vezes não tem a finalidade. Então é importante que esses dados que estão sendo fornecidos até de uma forma mais permissiva, eles sejam realmente adequados, atendam às finalidades. Nesse momento que muitas empresas estão adotando o trabalho remoto, existem regras políticas que precisam ser aplicadas também ao trabalho remoto, que antes não imaginávamos que seria essa situação. Apesar disto ser tudo muito digital, ainda não é o Far West. Temos que... Há regras a cumprir e é preciso ter cuidado. Mas certamente, se calhar o consumidor vai ficar não tão paranoico como estava antes, não sei. Esta é a minha opinião, não sei se o Carlos concorda ou não. Eu vou comentar da minha experiência do dia a dia. Eu trabalho, né, para 2 empresas como DPO, e a experiência que eu trago do dia a dia e compartilho é que estão paranoicos. Eles continuam paranoicos. A empresa? Sim. Não, os consumidores, porque eles estão dando mais dados, porque estão solicitando mais dados pessoais para eles. Eu gostaria de saber se você, para entrar na minha loja, por exemplo, tem a temperatura alta. Até que ponto isso é abusivo ou não é abusivo ter esse tipo de informação? Muitos consumidores estão solicitando informações em relação aos próprios dados pessoais. O que vocês, empresas, estão fazendo com os meus dados pessoais? Porque cada vez eu estou entregando mais dados. Então eu vejo um pouco que o contrário. Não permissivo, mas eles estão sendo mais criteriosos. Essa é uma observação no terreno. Carlos, muito obrigado pela sua contribuição e vamos já de seguida para mais um. E estávamos a falar de comércio eletrónico, aliás, estou a ver aqui no diálogo que há alguma questão também sobre comércio eletrónico e que o Pedro é o nosso especialista em termos de comércio eletrónico, uma pessoa com uma vasta experiência nesta área, e eu gostava de perguntar ao Pedro, esta crise vai obrigar as empresas realmente a investirem a sério no comércio eletrónico? Eu pergunto isto, Pedro, eu pergunto isto porque quando eu estava a dizer há pouco que em 2009 eu vi como o marketing digital, devido à crise financeira internacional, explodiu. E agora o que eu vejo é o comércio eletrónico a explodir por todas as partes. Aliás, nós ainda outro dia tínhamos uma reunião sobre isto e trocávamos esta impressão que vemos o comércio eletrónico a crescer a um ritmo como nunca tinha crescido. E o que é que o Pedro acha? Acha que isto vai ser conjuntural ou estrutural? Olá, Filipe. É verdade, o comércio eletrónico vai explodir. Começou já com índices de crescimento nos últimos anos, apesar de estarmos muito abaixo da média europeia. A verdade é que Portugal, segundo os analistas, vai ser um dos países que vai crescer mais nos próximos 3 anos. Esta pandemia, obviamente, que deu uma grande ajuda ou um empurrão neste crescimento. Todos aqueles projetos que já estavam a trabalhar de alguma forma com alguma estrutura estão, obviamente, a sentir crescimentos na casa dos 200%. É aquilo que eu sinto neste momento e tenho o meu principal cliente está a crescer cerca de 200% em tráfego e em termos de volume de faturação na casa dos 180% nesta altura. Obviamente que para conseguirmos estes números é necessário, como disseste, investir no comércio eletrónico. E é isto que falta, é esta perspectiva que falta
aos empresários portugueses. Há um lado que é necessário fazer esse caminho, que é o investimento. E para isso também há um conjunto de dificuldades, obviamente, que nos debatemos no dia-a-dia, principalmente quando procuramos as agências certas para trabalharem e para acompanharem os projetos. Pedro, mas esse investimento, às vezes quando se fala em investimento, pensa-se sempre, ok, pagar dinheiro é equipamentos, é cloud, mas há um investimento que se calhar muitas pessoas não estão a pensar, é os recursos humanos. Obviamente, Obviamente, Filipe, há dois tipos de investimentos. O investimento que é feito do ponto de vista de tecnologia, e esse investimento terá que ser feito de uma forma muito bem pensada e estratégica. E depois há o outro lado, que é os recursos humanos. Não me adianta rigorosamente nada ter uma boa plataforma se não tiver alguém para trabalhar e alguém para pensar marketing digital. E é fundamental ter-se dentro de portas pessoas com, eu diria, com o mínimo de capacidade para trabalhar digital. E sim, é verdade que é uma dificuldade que nós temos, apesar de instituições como o IPAM, que estão a lançar constantemente para o mercado pessoas já com um conhecimento interessante para trabalharem nestes projetos. Contudo, as empresas ainda necessitam cada vez mais, e se nós estamos a crescer numa casa de 20% ao ano, nós estamos num país em que estávamos habituados a fazer compras cross-border. Tenho que lembrar que Portugal e a Macedónia são os líderes europeus de compras cross-border, na casa dos 81%. Isto significa basicamente que 81% dos portugueses já compram, mas lá fora. Com esta crise, os portugueses estão a comprar mais cá dentro. Não deixa de ser curioso que os tempos de entrega, que é uma característica muito ambicionada pelos portugueses, existem duas, os tempos de entrega e depois, obviamente, o preço. O português procura essencialmente no online o preço. Ele está preocupado com as entregas a 24 horas, sabendo que hoje em dia, com esta pandemia, é complicado fazermos a 24 ou 48 horas, mas este mesmo português está habituado a esperar 30 dias quando compra na China, não é? E não deixa de ser curioso. Pedro, muito obrigado pela sua contribuição. Foi muito importante vermos esta questão do comércio eletrónico, porque efetivamente é uma área de crescimento e nós temos que olhar para este crescimento e que são também alternativas para a economia, principalmente para o comércio tradicional. Eu agora tenho aqui o André Novaes de Paula, que recebe quase sempre a mesma pergunta, que é, então é agora que o email marketing vai morrer? Olá, Filipe, obrigado pelo convite. Não, acho que não é agora que vai morrer, está longe de morrer. Aliás, neste direto já se falou de bases de dados bastantes vezes, portanto, aqui dentro dos nossos especialistas, professores da pós-graduação de marketing digital do IPAM, quer dizer, todos têm presente, são especialistas nas suas diversas áreas, mas todos têm presente a importância das bases de dados. Portanto, de longe que email marketing vai morrer, muito pelo contrário. Ok. Eu quero dizer que há vida para além do Covid para o email marketing, que é algo que as notícias da morte do email marketing têm sido sempre um bocado exageradas. Por isso, obrigado André. Eu gostava ainda de guardar aqui algum tempo para algumas questões da própria audiência, que temos tido uma magnífica audiência. Obrigado, André. E temos ainda mais um último convidado que eu vou descobrir se está mesmo online, se não, irei passar diretamente para as questões. A aplicação disto do Instagram às vezes não é a melhor para este tipo de coisas, mas é algo que nos permite chegar a toda a gente e por que não? Por isso estou aqui e acho que o João Ferreira Pinto, que se ia juntar aqui a nós, não estou a ver, acho que se calhar houve aqui algum problema técnico. Mas eu tinha aqui o Sérgio Amaro, queria colocar uma questão, mas eu ia desafiar aqui a Vanessa Amaral, que é a nossa antiga aluna e que é uma pessoa que tem muitas coisas interessantes, normalmente, para dizer. E é alguém que também está na parte do gaming, que é os eSports, que se calhar vão substituir os sports.
Vanessa, isto é tudo surpresa. Eu coloquei em um Mac. Tipo um feedback que eu ouço na minha própria. Eu não sou muito gosto de me ouvir a mim mesmo. Espera aí, vou baixar aqui um bocadinho o volume, pode ser que ajude. Ok. Eu acho que isso ajuda. Mas como é que vai ser? A Vanessa está muito. Tem duas áreas. Responsável de parte das redes sociais na Vorta, mas também com os esportes, não é? Que é, digamos, a sua paixão. Os esportes vão substituir o desporto, digamos assim, normal? Não, claro que não, e não é esse o intuito dos esportes, nunca. O que está a acontecer agora é fruto desta situação atípica que estamos todos a viver, em que o gaming, por ser uma forma de entretenimento que era indoors, está a ganhar muita relevância. Por isso é que o gaming agora é tema, porque não só é entretenimento, é também uma forma das pessoas estarem cada vez mais unidas, não é? Porque conseguimos jogar em conjunto, conseguimos passar horas a conversar sobre jogos, sobre whatever, é toda uma comunidade que gira à volta disto. E não só, é quantidade de conteúdos, os conteúdos que são gerados e audiências. É verdade. Já agora, a Vanessa tem uma ideia de audiências em Portugal? Quanto é que temos já de audiências assim de eventos de fora? Eu não tenho assim números presentes, mas eu posso dizer em termos de plataformas. Aliás, ontem publiquei um artigo sobre isso, sobre o gaming e a forma como ele está a crescer neste último mês face ao que está a acontecer. Portanto, plataformas como a Twitch, que é uma plataforma em live streaming onde estão muitos dos criadores de conteúdo de gaming, ou seja, pessoas que passam horas em live stream a jogar videojogos. A plataforma Twitch cresceu cerca de 12% nos últimos 10 dias. E a última vez que tinha crescido assim tanto em termos de visualizadores tinha sido em agosto de 2019. Em termos de novos criadores de conteúdo a aparecerem na plataforma, no último mês apareceram quase mais 3,5% do que nos últimos meses. Portanto, a plataforma está a atingir picos de visualizadores e de visualizações como nunca, não é? As pessoas estão todas online, todos os criadores de conteúdo que eu conheço estão todos online a produzir, por isso pronto, é em virtude de toda esta situação, mas para algumas plataformas é o pico. Para eles é o pico. Obrigado, Vanessa, pela sua contribuição. Estamos mesmo a chegar ao fim. Queria ver aqui se o João estava online. Há aqui o Sérgio Amaro que solicitou estar também online. Já agora, penso que queria colocar uma questão. Estamos mesmo no fim. Sérgio Amaro. Sim. Alguma questão? Algum comentário? Não estamos a ver congelada a imagem. Estamos aqui com as famosas dificuldades técnicas que obrigam a fazer o famoso encher chouriços. Então, Sérgio, tem alguma questão? Estamos mesmo a terminar. Questão. A própria empresa onde eu estou neste momento está-se de há um ano para cá tentado a apostar também muito na questão do marketing digital. É uma novidade para mim, daí eu também estar aqui a tentar captar o máximo de informação possível. E nós estamos cá para isso, justamente. Desenho gráfico, tenho outras valências na empresa, também estou ligado ao marketing exatamente por causa da questão do desenho gráfico e estou neste momento a aproveitar esta situação para procurar, para pesquisar, para aprender. Exatamente, é um bom momento. Obrigado, Sérgio. Este momento de crise é efetivamente um grande momento para nós
para refletir sobre as nossas carreiras, mas ao mesmo tempo aproveitem as oportunidades de aprendizagem. Nunca na história da humanidade nós tivemos acesso a tanto conteúdo que nós podemos aprender e se calhar não vale a pena nós passarmos horas e horas a olhar para os noticiários e a vermos digamos, se a curva é mais achatada ou menos achatada. Nós temos que aproveitar este momento para evoluirmos, para prepararmos aquilo que vai ser o pós-Covid 2019. Eu espero que este Instagram Live tenha sido útil para todos vocês. Foi uma experiência espetacular, tivemos uma audiência bastante boa e, por isso, até à próxima. Muito obrigado.